A gente segue repercutindo esse IPCA de maio e para isso eu converso agora com o Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master. É um prazer ter você aqui, Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Com todos que nos assistem também. Prazer. Paulo, que fatores específicos explicam essa desaceleração, né? A gente viu uma variação mensal abaixo, inclusive, das expectativas do mercado. Eu acho que tem o aumento da safra, né? A gente vai para uma safra recorde de quase 350 milhões de toneladas de grãos, né? Que é um negócio impressionante. Então, isso eu acho que é um fator chave. E a taxa de câmbio também mais apreciada, né? O real mais próximo de 5,60 por dólar também ajuda muito na conversão do preço dos alimentos para reais, né? Então, acho que é uma confluência positiva aqui de dados. Finalmente, a gente está vendo algum alívio nos preços de alimentos e nos preços gerais da economia, apesar da parte de serviços, que também mostrou uma leve melhora, mas ainda está pressionado, né? Mas acho que a gente começa a ver boas notícias de inflação finalmente no Brasil, né? Pois é, eu estava vendo até aqui os números, uma queda da inflação de alimentos e bebidas de 0,82% no mês anterior para 0,17% no mês de maio. A gente pode esperar que esse recuo da variação positiva dos preços de alimentos seja algo pontual ou, exatamente baseando-se na safra, isso pode ser um pouquinho mais né, premente, pode durar um pouquinho mais esse alívio no bolso do brasileiro quando vai ao mercado? Olha, no que diz respeito à safra, a perspectiva é muito boa. Então, a gente pode imaginar um junho, julho e agosto com preços bastante favoráveis, né? Preços em queda, inclusive, de alimentos e bebidas. A incógnita nessa questão é a taxa de câmbio, né? Porque não adianta ter uma safra robusta se a moeda brasileira continuar se desvalorizando a 5,70, 5,80, 5,90, porque no final do dia o que define o preço em reais dos alimentos é a taxa de câmbio, né? Então, mesmo com uma safra muito forte, se o câmbio desvaloriza, tudo acaba ficando mais caro de novo. Então, se a gente fizer um cenário de que o câmbio continua nessa casa dos 5,60, 5,50, é possível enxergar um junho, julho, agosto bem melhor em termos de preços de alimentos. A gente precisa torcer para a taxa de câmbio ficar comportada, porque a safra já está praticamente garantida, né? Sendo nessa variável, Paulo, exatamente a taxa de câmbio, quais são as expectativas? Eu sei que dólar é a casca de banana de todo economista, mas o que a gente pode esperar exatamente desse andamento, principalmente das reuniões, né, dessa rodada de negociações entre autoridades norte-americanas e chinesas, para o comportamento do câmbio aqui no Brasil? Eu acho que a perspectiva é boa. Dos fatores internos, a gente depende, obviamente, do desenrolar da questão fiscal, né? O governo tem trabalhado nisso, não está fácil essa discussão. A gente sabe que há um nó fiscal aí que precisa ser desatado, né? Então, parte da explicação da taxa de câmbio tem a ver com isso, na medida em que o governo e o Congresso continuem trabalhando para equacionar a questão de contas públicas desse ano e do ano que vem, a perspectiva para o câmbio é favorável, não pode, obviamente, abrir mão, né, largar essa discussão. E lá de fora, as notícias também são relativamente boas, né? Há uma perspectiva de avanço das negociações de China e de Estados Unidos. O dólar tem se enfraquecido no mundo, né? Isso ajuda o real, né? O real está se fortalecendo também porque o dólar se enfraquece, né? Os dados de inflação americanos também são um pouco melhores, os dados de mercado de trabalho também mostram uma economia um pouco mais fraca, então existe uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos nos próximos meses, né? Mais para o segundo semestre, mas eu diria que o cenário externo e interno apontam para uma taxa de câmbio brasileira mais bem comportada, eventualmente podendo cair até para os 5,50. Lembrar que o chamado diferencial de juros é muito grande, né? Com a Selic a 14,75. Difícil dizer se vai a 15 ou não semana que vem, mas mesmo com esse 14,75 contra um juro nos Estados Unidos de 4,5, a gente está falando de um diferencial de juros brutal, né? De mais de 10% em favor da moeda brasileira, né? Paulo, era exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês, porque, de acordo com a publicação do IBGE, na janela de 12 meses, a inflação oficial do país desacelerou de 5,53% para 5,32%, muito acima do centro da meta e mesmo do teto da meta, né, ainda, de 4,5%. Eu queria entender exatamente se essa aceleração é menor do que o esperado pelo mercado, se isso muda algum tipo de perspectiva em torno da próxima reunião do Copom com aquela
pelo menos a previsão de que haveria mais uma alta de 0,25 ponto, né, nessa reunião, para aí sim que a gente pudesse, quem sabe, sonhar, pensar no início de um ciclo de corte de juros. Tá muito difícil fazer essa previsão do passo final do ciclo, né? Mas eu acho que o mais importante na questão é entender que o ciclo já acabou, porque mesmo que a Selic vá a 15%, essa diferença de 0,25, de 14,75 para 15, ela tem um efeito apenas de sinalização, né? Então, se o Banco Central quiser mostrar que ele está muito rock, muito duro, né? Que ele realmente está comprometido em combater a inflação, ele vai aumentar para 15, né? Mas, de verdade, esse 0,25 em termos de efeitos econômicos não tem tanta influência, né? Mais pela mensagem que o BC quer passar. Agora, o que vai importar no final do dia é quanto tempo a taxa Selic fica nesse nível, seja o 14,75, seja o 15. E eu acho que vai levar um bom tempo, tá? Eu acho que a gente vai até o final do ano com a Selic ainda muito elevada, né? Eu enxergo corte, se é que vem, no final do primeiro trimestre do ano que vem. Tá? A gente está com a inflação muito acima do teto da meta, né? Houve uma confluência negativa de fatores que causaram essa inflação, de desvalorização cambial, o câmbio foi a 6,30, quebra de safra no ano passado, o preço dos alimentos foi muito pressionado, agora temos o problema da energia também com a bandeira vermelha, então eu acho que mais importante do que se é o 14,75 ou 15 é o quanto tempo que a Selic fica alta. E eu acho que ela fica alta por muito tempo. Tá? Eu não vejo perspectiva de cortes para já, não. Pois é, se a gente teve esse arrefecimento na alta dos preços dos alimentos e bebidas, né? Você citou a energia elétrica residencial subiu 3,6%, influenciando o índice de habitação, que teve alta de 1,2%. Dá para a gente projetar que o vilão deixou de ser a alimentação e passa a ser a energia elétrica, Paulo? Eu acho que sim, para os próximos 3 meses, sem dúvida. O grande vilão da inflação dos 3 meses adiante vai ser a inflação de energia, né? Por falta de chuvas, né? O sistema elétrico brasileiro também, ele tá com uma capacidade gigantesca de produção, mas ele tem um problema de intermitência, né? Porque as energias renováveis, elas entram e saem do sistema, né? Então, isso gera uma instabilidade que aumenta a nossa dependência da parte dos reservatórios que estão um pouco mais baixos, né? Então, acho que a gente transita de um problema, né? Esse é o problema da inflação, né? Tem várias coisas que causam inflação, né? Então, a gente está transitando de um problema de inflação de alimentos e do câmbio desvalorizado agora para uma inflação mais dependente de preço de energia. Boa notícia é que mais para o final do ano isso também deve passar, né, com o regime de chuvas, mas por hora a gente ainda tem aí um deserto para cruzar, né? A gente fala muito de política monetária, né, que evidentemente tem como norte principal exatamente o controle da inflação e evidentemente também da manutenção do valor da moeda. Mas pensando um pouquinho, aí sim, política fiscal. Aquilo que foi apresentado, né, pelo menos como um estudo ali por parte do Ministério da Fazenda para compensar a alta do IOF, não contemplou, por exemplo, qualquer tipo de política efetiva em torno da revisão de gastos públicos. Né? O ministro Fernando Haddad usa assim, aquele exercício retórico de dizer que está combatendo os gastos tributários, chamados gastos tributários, que é verdade, porém, nenhuma ação efetiva do ponto de vista da despesa foi visto. Eu queria entender, pensando exatamente no comportamento da economia brasileira, Paulo, o que essas medidas gestadas no Ministério da Fazenda indicam do ponto de vista principalmente de confiança e de atração de investimentos? Você disse, né, com uma Selic a 14,75, fica bastante atrativo você colocar o dinheiro no país. Porém, com essa instabilidade e essa previsão de um colapso das contas públicas, como é que isso se equilibra? Primeiro dizer que com esse nível de taxa de juros de 14,75 é muito difícil você atrair capital produtivo, né? Investimento em fábricas, máquinas, equipamentos, né? Quando a política monetária restritiva no curto prazo, como está agora, penaliza muito o investimento, né? Então é claro que a questão fiscal é importante, mas mesmo que a gente tivesse um fiscal maravilhoso com essa Selic de 14,75, dificilmente a gente estaria atraindo grandes volumes de investimento privado na economia real, né? Diferentemente do que a gente chama do carry trade, que é esse fluxo de arbitragem, né? De financiar títulos públicos, de colocar dinheiro em títulos públicos brasileiros, né? Agora, eu acho que o pano de fundo mais importante para entender aqui é que
essa política fiscal do governo, ela estimula muito a economia, ela injeta muito gasto na economia, porque o cerne da política fiscal é transferência de renda para as camadas da população mais pobres. E elas gastam muito, né? Não, que é uma característica, né, de quem ganha pouco, né, mal consegue sobreviver com aquele salário de 1.000, 2.000, 3.000 reais, então a pessoa acaba gastando tudo que ela ganha. E isso estimula a economia. Então, quando o governo não coloca uma pauta de contenção dessas transferências e desses gastos, ele está permanentemente estimulando a atividade econômica. Por isso que o PIB continua crescendo. A gente poderia fazer a seguinte pergunta: como explicar um crescimento do PIB no ano passado de quase 4% com um juro a 15, né? Ou com um juro a 14,75? Ou como explicar um crescimento esse ano que pode ir até 2,5% no ano com um juro a 14,75? E a explicação é a política de transferência de gastos do governo. Então, ao não endereçar isso, o Ministério da Fazenda acaba mantendo um estímulo permanente para a atividade econômica no Brasil. E aí isso pressiona a inflação, porque pressiona o setor de serviços, o mercado de trabalho fica muito apertado e a gente segue, né, crescendo, mas com juro alto, né? Paulo, mas quais as expectativas, principalmente pensando em 2026? Isso porque a gente já acompanhou na consolidação do projeto de lei orçamentária desse ano praticamente um malabarismo para fazer caber tudo ali, né? Caber em todos esses programas sociais que você comentava, Vale Gás, Pé de Meia, esses programas de estímulo à economia. Pensando agora nessa restrição do ponto de vista principalmente de gastos discricionários, o que a gente pode esperar do comportamento tanto da inflação, quanto também do crescimento do país, né? Porque o próprio presidente Lula já havia dito, apesar das projeções do Ministério da Fazenda já indicarem um crescimento menor para o próximo ano, né, do que a gente acompanhou no ano passado, o que a gente pode esperar do comportamento da economia brasileira e também da inflação? Eu acho que o risco maior que a gente tem no horizonte não é um colapso da economia, mas é um colapso das contas públicas, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem regras ali dentro do orçamento que são contraditórias, né? Então, a regra de crescimento da despesa de educação, de saúde, do salário mínimo, do BPC, do Bolsa Família, elas não conversam entre si. Então, a gente está chegando num momento, se não em 2026, certamente em 2027, em que o governo não vai conseguir pagar suas contas, né? Não por falta de dinheiro, mas por falta de lei, né? Vamos colocar dessa maneira, porque não há uma equação fiscal que comporte isso. Como você bem observou, já foi muito difícil para fechar o orçamento desse ano, né? Então, o desafio que a gente tem é esse de como equacionar as receitas e despesas públicas para que a máquina não pare no ano que vem, né? Agora, se isso vai resultar numa crise econômica, aí é uma outra discussão, né? Porque o que a gente tem visto é que o consumo das famílias continua vigoroso, né? E na medida em que essas transferências de renda continuam, as pessoas continuam gastando, porque elas continuam recebendo e continuam gastando. Então, mesmo que a gente tenha dificuldades com o fechamento das contas públicas no ano que vem, por hora, o que está no radar é um crescimento ainda de 2%. Se a gente olhar o relatório Focus, o último divulgado, mostra um crescimento esperado de 2% para esse ano e 2% para o ano que vem. Então, não há uma desaceleração mais forte da economia no radar, né? E a inflação também, a perspectiva de uma queda para 4,5%, eventualmente 4% no ano que vem. Claro, tudo isso a depender da taxa de câmbio que a gente conversava aqui agora há pouco. Se o câmbio voltar para R$ 6, $1, R$ 6, coisas desse tipo, aí a situação realmente pode se complicar bastante, né? Então, eu acho que o desafio do governo é achar essa equação fiscal para poder pagar as contas no ano que vem, né? Um equilíbrio do orçamento e manter a trajetória da taxa de câmbio comportada, né? Especialmente, né, abaixo de 5,60 ou 5,50. Acho que é isso que está colocado para a gente como desafio. Conversei aqui com o Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master. Queria te agradecer pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente no CNN Money, Paulo. Obrigado, foi um prazer. Um abraço.